Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar falando, né, sobre o processo de colonização portuguesa no Brasil. Na aula passada nós vimos dois sistemas de colonização: as capitanias hereditárias, né, que dividiram o território em 15 lotes e deram a um capitão donatário. E esse processo não deu certo. Capitães, alguns nem tiveram interesse na terra, não investiram. Então, o governo português, ele vai estabelecer o governo geral. Nesse governo geral, nós vamos observar que é formado por um poder centralizador, uma administração única nas mãos de uma única pessoa. E o primeiro governador geral que o Brasil teve foi Tomé de Souza, que foi encarregado de organizar a construção de cidades e tudo mais. E ele instalou a sede do governo, do primeiro governo geral, na cidade de Salvador, que fica na Bahia. E nós vamos continuar falando desse processo de colonização, porque lá no século XVI formou-se a primeira vila do Brasil, a vila chamada São Vicente, que hoje forma o atual estado de São Paulo. Nesse processo, nesse período, nós vamos ver que os habitantes dessa vila vão começar a organizar expedições que serão chamadas de bandeiras de preação. Qual era o objetivo dessas expedições? O objetivo delas era adentrar, né, no interior da colônia e capturar indígenas. E esses caras, né, esses bandeirantes, que eram os homens que faziam parte das bandeiras, eles andavam quilômetros em quilômetros para aprisionar indígenas para serem levados às fazendas paulistas. Porque é nesse período que vai começar a se formar a, as plantações de cana-de-açúcar e por isso eles precisavam de mão de obra para o trabalho. Mas, nesse processo também vai vir para o Brasil os chamados jesuítas. Os jesuítas eles eram religiosos que formavam uma companhia chamada Companhia de Jesus. Eles eram tidos como soldados de Cristo que queriam expandir a fé católica para o mundo. Ok? Então, o objetivo deles era expandir a fé católica para o mundo. Não só expandir a fé católica, mas também passar o modo de vida do europeu. Os jesuítas eles acreditavam que a escravidão prejudicava o ensino católico pelos indígenas. Então você vai ter muitos jesuítas defendendo os indígenas, sendo contra a escravidão desses índios, porque o objetivo deles, como eu acabei de falar, é ensinar a fé católica a esses índios. Os jesuítas eles queriam fazer com que esses índios aprendessem o estilo de vida europeu. Então terão vários aldeamentos jesuítas justamente para querer ensinar essa fé católica aos indígenas e muita interferência nesse processo de escravidão dos indígenas. É nesse conflito entre a igreja e a vontade do Estado português, dos grandes fazendeiros, que Portugal vai se apropriar de uma escravidão que já existia na África. Então, no século XVI ainda, Portugal, com esse aumento de interesse da produção de açúcar no Brasil, vai trazer a mão de obra escrava africana para trabalhar aqui nas lavouras, ok? E essas pessoas, esses seres humanos, viviam nas embarcações em situações assim horríveis. A situação era muito precária. Eles viviam de uma forma muito ruim nas embarcações. Esses navios eram chamados de navios negreiros. Muitos os chamavam de navios tumbeiros, porque muitas pessoas morriam nessas embarcações. Tio, mas como que foi essa escravidão? Simplesmente os portugueses chegaram, escravizaram os africanos? Não. A escravidão é algo que é muito antigo, desde a antiguidade. Sempre existiu a escravidão, um homem dominar o outro. E esse comércio de escravos já existia na África. E os portugueses se apropriaram desse comércio que já existia dentro do continente africano. Ok, pessoal? E por que eles fizeram isso? Como eu já havia falado, para a produção de açúcar.
A produção de açúcar vai tomar uma proporção tão importante na colônia que isso vai fazer necessário é, trazer esses escravos para o Brasil, trazer esses seres humanos como escravos para o Brasil, forçados. Dentro da fazenda de cana-de-açúcar, você tem algumas estruturas, como a senzala, que era uma grande moradia em que os escravos ficavam. Você vai ter a casa de engenho, que era o local onde era extraído o caldo da cana-de-açúcar para a produção do açúcar. A casa grande, que era onde o senhor de engenho, a sua família, os agregados viviam com ele. E a capela, a fazenda tinha que ter uma capela para que as pessoas pudessem continuar a vida religiosa, porque é impossível você pensar do Brasil colônia sem falar de religião. A fé, principalmente a fé católica, ela é muito forte nesse período de colonização, ok? É nesse processo também que você terá a formação da ideia dos patriarcas, ou seja, a figura masculina ela é a principal da casa. A figura do homem ela ganha destaque como chefe que comanda aqueles que estão subordinados a ele do lar. Então a figura do patriarca, das famílias patriarcais eram muito fortes, que a figura masculina era a autoridade máxima dentro da sua casa. Existiam trabalhadores livres nessa época? Existiam, mas eram a minoria. Dentro da fazenda, por exemplo, poderiam existir trabalhadores livres, que trabalhavam às vezes nas lavouras, no corte da lenha, no transporte de açúcar e outras funções, ok? Mas, como nós estamos vendo, nós vemos que os escravos eles sofriam para vir para o Brasil. Nas fazendas eles também sofriam maus tratos se não obedecessem às ordens dos, dos senhores de engenho. E nós estamos lidando com seres humanos. Muitos escravos vão resistir à escravidão, não vão aceitar de forma fácil, nem um pouco fácil a escravidão, e vão lutar, vão interferir na vida deles, criticando a escravidão. De que forma? Muitos faziam rebeliões, boicotavam a produção. É, Muitos escravos eles vão fugir, vão fugir para outras fazendas. Um patrão que era mais talvez gentil fosse que comprasse a alforria dele, ou que comprasse ele para esse senhor, para trabalhar para esse senhor. E aí, um dos atos de resistência também muito forte nesse período é que muitos escravos, mesmo que fossem sobre eles, né, impusesse sobre eles o peso deles abandonarem a religião, abandonarem a sua cultura, muitos resistiram. Tanto que temos até hoje o candomblé, que é uma religião de matriz africana, que é uma resistência, tida como resistência dos escravos aqui no Brasil, que lutaram para manter viva a sua fé. Muitos escravos organizavam também os quilombos. Hoje nós sabemos que existem as comunidades quilombolas formadas por descendentes de ex-escravos, e esses quilombos, eles geralmente tinham um chefe que tomava as decisões, procurando ouvir todos os membros da comunidade. A prioridade dos quilombos era a produção de alimentos e a defesa dos quilombos. O maior quilombo que nós conhecemos na história do nosso país é o chamado Quilombo dos Palmares. Ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido a matéria. Brasil Colônia é maravilhoso de estudar. Eu espero que vocês continuem estudando. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Um beijão para vocês.